Museu Clube da Esquina, depoimento de Elvius Vilela, entrevistada por Estela Teredes e Tatiana Alves, Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2005, realização Museu da Pessoa, entrevista número HV 023. Ok, gravando. Elvis, eu queria que você começasse falando seu nome completo, local e data de nascimento. Tá. O nome é Elvius Vilela Borges, nascido em 26 de dezembro de 1941, em Belo Horizonte. E o nome completo dos seus pais? Otaviano Borges e Delci Vilela Borges. Tá, e queria que você falasse um pouquinho da sua infância, como é que era a sua casa, como é que era o bairro onde você morava. Tá certo. Olha, é o seguinte, eu nasci na casa do meu avô e na época ainda eram muitos filhos solteiros ainda, a mamãe era dos 2 ou 3 casados que haviam e eu nasci lá, mas logo a gente foi morar ali perto do Grupo Afonso Pena, perto da Avenida João Pinheiro. Mas por um período muito pequeno, eu acredito que eu fiquei ali eu passei ali uns 2 anos, só um pouco. Depois, aí voltamos para essa casa onde eu nasci, que é na Rua Herval, na Serra, tá? E, se não me engano, ela está lá até hoje, essa casa. E aí morei lá até os 11 anos. Agora, o período que eu morei lá foi maravilhoso, porque a Rua Herval, no comecinho, ela ainda não, nem calçada era. A gente brincava, vivia descalço para cima para baixo. Éramos 4 irmãos, somos ainda, graças a Deus. 4 irmãos homens e mais alguns tios moravam nessa casa. Era uma casa, aquela casa antiga, né? Pé direito alto, assim, mas todo mundo um pouco apertado, mas moravam, além do meu pai, de minha mãe e da gente, morava talvez mais 3 irmãos da minha mãe, solteiros, alguns outros já casados e tal. Então era uma casa animada. Uma casa animada. E era legal, tinha quintal, tinha bananeira, tinha criação de galinha. Enfim, e ali na Serra, na época, ainda era um bairro, né? Eu vivi lá até 52. Quer dizer, ainda era um lugar muito sossegado, assim, o movimento se restringia mais à Rua do Ouro. Entendeu? Tanto que os ônibus passavam por ali e a Estevão Pinto adiante, onde passava o bonde. Né? Eu peguei muito bonde. O primeiro ônibus, porque antigamente era só o bonde. Eu me lembro ainda hoje do primeiro ônibus Serra, que foi uma festa danada, o ônibus subindo na Rua do Ouro e tal. E eu passei uma infância bem gostosa, posso dizer que foi uma delícia, porque a gente fazia de tudo, brincava descalço e naquela época não tinha, infelizmente, a paranoia que se tem hoje, né? Então a gente esquecia da vida, brincava, chegava em casa, comia, saía de novo e fazia de tudo, jogava futebol, caçava passarinho, nadava, em lugares que podia, em lugares que não podia, enfim. Foi essa infância e o piano começou muito cedo na minha vida ali, nessa casa porque já tinha um piano lá por causa da minha mãe, entendeu? Aí, quer que eu fale mais sobre a casa? Ou... Vai desamarrando, vai puxando a linhazinha, vai falando. Não, aí, deixa eu ver. Eu sou o segundo filho. O primeiro filho foi uma menina, foi uma tragédia. Ela morreu com, disse que era linda, ela morreu com 1 ano de idade, de bacilar, que na época era um bacilo, né, e tal, que matou muita gente e que não matou a mim e a meu irmão mais velho, que tivemos também, porque aí, quando a gente teve, já tinha sido inventada a sulfa. Quer dizer, que essa minha irmã não pegou, entendeu? E a sulfa, eu me lembro que a gente reclamava esse pozinho branco, amargo e tal, mas foi o que salvou a mim e meu irmão. Essa bacilar era esse bacilo, mas que tinha um efeito, assim, tipo gastroenterite, entendeu? Que horroroso, que a pessoa... E a minha irmã... E depois aí minha mãe só teve homens, quer dizer, era essa irmã Helenice, mas depois não nasceu mais, só teve homens. Vieram os 4 homens.
E minha mãe, aí, bom, eu vou passar para a parte musical da história, né? Que é o seguinte, a minha mãe tinha estudado piano até se casar, estudava no Conservatório Mineiro e tal, tocava o clássico e tudo. Minha mãe, ela não tinha assim aquele negócio, ouvido para tocar, ela tocava só com a partitura. E meu pai, dentro da ignorância musical dele, teórica, ele era um bom músico de ouvido, entendeu? Ele tocava violão de ouvido, fazia uma segunda voz muito bem, tocava, chegava no piano, tirava umas coisas assim, bem, assim, rudimentares, mas, entendeu? Para quem nunca tinha sentado para tocar, ele tinha jeito, ele ia tentando até conseguir, fazia uns acordes e tal. Era musical, enfim, meu pai era musical. O que ele não sabia de teoria, ele tinha em musicalidade. E os dois, a soma dos dois foram muito importantes na minha formação, porque por causa da minha mãe eu ouvi clássico desde pequeno, e por causa do meu pai, que também gostava de clássico, gostava de Chopin, gostava de tudo, gostava de ouvir, comprava partituras para minha mãe tocar, ele veio com o outro lado, quer dizer, foi através do meu pai que eu comecei a ouvir Luiz Gonzaga, Ernesto Nazaré, Jacó do Bandolim, Jacques do Pandeiro, Nelson Gonçalves, isso tudo ele, entendeu? Ele, antes, assim, comprando partituras e tal, eu ouvia no rádio, mas depois ele começou a comprar discos. Foi quando eu, assim, por exemplo, Jacó do Bandolim, vou te dar um exemplo, um disco do Jacó do Bandolim tocando Nazaré, que era um disco maravilhoso, era um álbum com 4 discos, ou seja, eram 8 músicas, 78 rotações, e esse foi muito importante, esse disco para mim, o Nazaré, sabe, que é uma pessoa que, dentre outras pessoas que me influenciaram bastante, o Nazaré foi um deles. E aí, quer dizer, eu ouvia a música no rádio e ia lá, tirava com o dedo, entendeu? Tirava com o dedo. Então minha mãe resolveu antecipar o ensino de teoria para mim. Ela, não, eu vou ensinar ele logo, entendeu? Eu vou ensinando para ele não tocar de ouvido, não sei o quê, né? E aí eu comecei a aprender música, assim, a teoria, antes de aprender a ler. Então quando eu entrei no grupo escolar, com 7 anos, eu já tocava alguma coisa de piano. Naturalmente virei a gracinha das professoras, que gracinha, não sei o quê, ele tocar nas festinhas, minueto, facilitado, não sei o quê. E foi isso, quer dizer, a minha formação, a primeira base foi essa. E depois eu continuei gostando de tudo quanto é tipo de música que me emociona, seja lá de que coisa. Aí vieram as outras coisas, jazz, música cubana, que eu sou apaixonado, entendeu? E clássico, concomitantemente e tal. E comecei a fazer baile. Aí o que faltava, porque o repertório de baile nessa época, você tinha que tocar de tudo, de todos os gêneros, e nessa época eu tive a sorte também, que foi muito importante para mim, da parte americana do repertório, ser a da geração de ouro, ou seja, Gershwin, Roger Hart, Rammstein, Joan Kerr, essas músicas maravilhosas americanas, porque as décadas de 40, 50 da música americana são impressionantemente, né, lindas e ricas e tal, músicas maravilhosas, e isso tudo faz parte, graças a Deus, da minha formação. Então eu me tornei um ser eclético, né? Dentro da música, assim, eu toco de tudo. Sem falar que aí quando eu tinha 17 anos, quando eu tinha 16, eu já fazia baile, essas coisas todas, comecei tocando cedo, eu fui tocar num lugar que nem podia se tocar. Eu não tinha idade para isso, eu tinha 16 para 17 anos, fui tocar numa boate que começava a funcionar meia-noite, chamava Pantera Negra, na Avenida Amazonas, perto da Praça 7. E eu tive que fingir que eu era mais velho e tal. E papai também, papai era da polícia,
Papai era dentista também e era da polícia também, porque ele já era da polícia quando ele se formou em odontologia. Depois ele se formou em direito, porque ele já era da polícia, porque aí para ser delegado, aquela história. Mas como dentista ele não seguiu muito não, porque papai é aquela coisa, ele tratava o tempo que sobrava para ele era à noite no consultório dentário, e papai era boêmio. Então os clientes dele também não eram, sabe, pagava quando podia, era, sabe, garçom, sabe, ele era camarada e tal, então ele até nem ganhou dinheiro com odontologia, não. Enfim, aí ele conversava com os pessoal do juizado menor, quando suspeitava, sabia que eu era filho dele, e fingia que não sabia que eu tinha 16 para 17 anos. Aí que entra uma outra história, de mais uma coisa que veio ser acrescentada ao meu repertório, é que eu fui tocar, com 17 anos, eu fui tocar no Montanhês Danzig, numa orquestra, num conjunto que revezava com a grande orquestra, porque tinha a grande orquestra. Eu vou explicar como funciona um dancing, que vocês não conhecem, quer dizer, taxi dancing, ou seja, o Montanhês era um taxi dance que ficava na rua Guaicurus, onde era a zona e tudo. Só que taxi dance é uma coisa diferente. As mulheres trabalhavam, eram dançarinas que trabalhavam nesse lugar. O camarada que gostava de dançar, aqui no Rio, era o Dancing Avenida e o Dancing Brasil, ali na Cinelândia, tá? Onde era o Dancing Avenida, até mais tarde teve aquela... Teve uma boate aqui que funcionou bastante tempo, que era do Chico Recarey, que funcionou ali. Como é que era o nome? Cafenice. Cafenice. Os músicos de brincadeira chamavam de cafonice. Mas, enfim... Nesse taxi dance, as mulheres, elas tinham um cartão, cada uma. Aí você que gostava de dançar, já tinha sua mulher para sua dança preferida, você ia lá, dançava com ela, e tinha um camarada, o picotador, que ficava marcando o tempo. Você pagava para dançar, era isso, basicamente. Então, eu quero chegar nisso. Aqui nesse lugar, quase todas não eram prostitutas, apesar do lugar que trabalhavam, entendeu? Às vezes ia lá para... Vou te dar um exemplo. A Elisete Cardoso foi dançarina do Dancing Avenida. Ela era, que eles chamavam de taxi girl, entendeu? Porque era taxi dance que chamava. Taxi por quê? Porque era por hora. Aí o picotador marcava no relógio, quando ela parava de dançar, picotava, e no final da noite ela recebia o correspondente ao que ela dançou. E esses lugares, como na época viviam cheios, eles podiam se dar ao luxo de ter uma grande orquestra e um grupo menor para revezar, que a música não parava. E eu fui trabalhar nesse grupo menor com 17 anos, e para fazer diferença do repertório da grande orquestra, esse grupo tocava basicamente 3 coisas: chorinho, valsa vienense e tango. Então é nessa do tango, nesse grupo trabalhavam uns 4 argentinos. Aí eu comecei também a tomar gosto por tango, e posso dizer que eu sou um bom tocador de tango, e que já até me valeu em algumas ocasiões. E eu gosto, né? Então, eu acabei de te dar a minha formação. Isso, mas agora a gente gostaria de ir fazendo algumas intervenções também. Não, eu acabei de te dar a minha formação. Não, tá agora, ótimo, tá maravilhoso. Eu vi as tentativas que vocês faziam de me interromper, mas... Porque eu queria só que você voltasse um pouquinho a essa questão de, assim, eu entendi que você começou a trabalhar aos 16 anos, então. Aos 15, fazendo baile. Aos 16, eu comecei a trabalhar assim, na noite, nos lugares proibidos, para a minha idade. O que era esse Pantera Negra? Esse Pantera era uma boate, mas aí tinha prostitutas, tinha tudo. Ele começava à meia-noite, você vê. Então não era uma boate família, como se dizia, entendeu? Tinha prostitutas, tinha uma parte de dançarinas e tudo, mas tinha. Era um lugar que funcionava... Começava à meia-noite e acabava às 4h30. Como eu não estava acostumado a dormir pouco com aquela idade, então eu trocava para... Eu nem gostava disso, achava horroroso perder as manhãs, mas eu ia dormir 6 horas da manhã todo dia. E como eu ainda era novo, eu precisava de 8 horas de sono,
Eu acordava 2 horas da tarde, 3 horas, não gostava disso, mas o lugar era isso, era entendeu? Uma boate e que funcionava nesse horário, tinha prostitutas, tinha, enfim. Só voltando um pouquinho, como é que fica a sua vida escolar, então, com esse início tão prematuro? Pois é, minha vida escolar foi bem perguntada, ela foi cheia de peripécias, porque chegou uma hora que eu tive que parar, passei a estudar de noite para ver se dava certo, mas foi assim, eu perdi muitos anos, porque eu perdi a frequência, tinha isso, né? Você tinha que ter um mínimo de frequência, então eu perdi o ano por frequência, porque tinha vezes que eu não conseguia ir na aula de manhã, o período que eu estudei de manhã, caiu de ser de manhã, eu não consegui mais, aí parei, retomei depois à noite, mas aí parei de novo, enfim, isso influiu muito na minha vida escolar. Ô Elvis, mas como é que é quando você começou a tocar profissionalmente? Como é que foi na sua casa? Você falou que seu pai te acobertava, mas Tá. você sempre foi tranquilo assim? Ou... Não, é o seguinte, quando papai percebeu não, eu esqueci, eu pulei uma coisa. Papai ele adorava a música popular e minha mãe, ela tinha reservas, no fundo talvez ela me tentasse que eu fosse um pianista clássico, tá? Aí como eu demonstrei um ouvido logo e comecei a falar, papai percebeu isso, e aí meu pai que me levou para o Bando dos Cariúnas, que era uma orquestra infantil que tinha em Belo Horizonte, de um Elias Salomé, que ele tinha uma orquestra de música e com os alunos ele formava uma banda. E o Arley Flammarion, que era o pianista dessa banda. O Arley Flammarion é primo do Toninho Horta. Primo mesmo, primo irmão da como é que chama a irmã do Arley? Bom, enfim. O Arley é que tocava. O Arley é mais velho que eu. Aí o Arley ficou grande e surgiu essa brecha. Não sei por que meu pai ficou sabendo, me levou lá para fazer um teste e eu passei a tocar nesse bando dos Cariúnas. Aí desse bando eu já fiquei conhecendo músicos profissionais e tal. Aí para eu começar a fazer baile foi um pulo. Eu falei 15 anos, mas talvez tenha sido até antes um pouquinho. Mas é por aí, pode colocar 15 anos que é por aí. Eu comecei a fazer baile, assim, conjuntos medianos, né, em termos de qualidade. E aí meu pai agora você vê como meu pai... Minha mãe ficava assim, mas meu pai era entusiasmado com esse negócio de música popular. Então meu pai, aí por sua vez, foi meu pai que me levou no Montanhês a primeira vez para ver. Entrei escondido, assim, porque eu era menor ainda, eu tinha 16 anos. E meu pai, que tal, ele conhecia todo mundo do Montanhês, ele era polícia, dentista também dessa turma da noite, então ele conseguiu me botar lá só para eu ouvir a música. Eu entrei escondidinho, fiquei atrás do conjunto ouvindo. Esse tal conjunto que depois eu ia integrar uns 2 anos depois. Aí, quer dizer, ou seja, papai me deu muita força nesse negócio, me incentivou muito com esse negócio de música popular. Então ele cobrava negócio de estudo, mas ao mesmo tempo, como eu também comecei a ganhar dinheiro cedo. Quer dizer, comecei a contribuir para a renda familiar cedo. E aí isso também é um dos motivos, porque meu pai acha bom também. E você continua estudando música ou já foi para a vida profissional? Olha, teve um período que eu não estudava nada, mas como eu comecei muito cedo, eu peguei uma base muito cedo. E quando a gente pega uma base cedo, isso fica mesmo, não tem jeito. Então, mais tarde veio a ser muito útil para eu aprender coisas novas, aquela base, ou seja, mas eu vim aprendendo no decorrer da vida muito pouco assim de frequentar um curso. Eu tive professores particulares de piano lá em Belo Horizonte mesmo, Altino Pimenta. Estudei numa universidade mineira de música que era particular, mas tinha uma estrutura, grandes professores. Estudei lá muito pouco. Mas eu era bem moleque, assim, bem preguiçoso para estudar. Sempre fui, não tinha. E como tinha facilidade de ouvido, então, sabe, aí nunca fui muito pegado. Aí, mais velho já, homem, feito adulto, é que eu fui
eu fui complementando as coisas. Até hoje eu faço isso, aliás, né? Continuo aprendendo até hoje. Mas aí fui aprendendo outras coisas, orquestrações, tudo foi por conta própria, estudando em livro, arranjos, essas coisas todas. E complementei, venho tentando, né, complementar dessa maneira, assim, estudo uma coisa aqui, pergunto daqui, ouço dali, experimento da acolá e vou levando. E na sua adolescência, o que você gostava de fazer de lazer? Que locais que você frequentava? De lazer, o principal mesmo era futebol, que até hoje é uma paixão. E, lamentavelmente, eu sou atleticano. Nesse momento da entrevista, o Atlético, você está rindo, né, Tati? O Atlético é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, né? 2005. Então, eu tive até um irmão profissional de bola, o irmão que vem abaixo de mim. Então, eu morei no IAPI depois, né? Aí, continuando aquela história da Serra, a gente mudou para o IAPI. E o IAPI era um conjunto residencial dos segurados do IAPI, mas meu avô mudou para lá, para um apartamento. Essa casa da Serra se desfez isso. Meu avô foi para um apartamento com a filha solteira, irmã da minha mãe, o outro filho solteiro, e nossa família, meu pai, minha mãe e meus irmãos, fomos para um outro apartamento nesse mesmo IAPI. IAPI é aquele conjunto residencial ali de São Cristóvão, da onde saiu o Tostão, por exemplo, que jogava lá com a gente. Eu joguei muita pelada com o Tostão. E meu irmão mais velho era técnico de um time de futebol, de meninos lá do IAPI, e assim, da vizinhança, mas que era um time tão bom que o América de Minas levou o time todo para ser o Infanto Juvenil do América, todo. Menos o Tostão, que já jogava futebol de salão no Cruzeiro, aí já, logo depois, o Felício Brandi tirou ele do América e levou para o Cruzeiro. Mas o meu lazer principal era futebol. A gente jogava futebol ali o dia inteiro, qualquer hora, era futebol. Cinema e música. Era esses, basicamente. E assim, a partir de uma certa idade, uma cerveja, claro, né? Muita cerveja. E você frequentou o Ponto dos Músicos? Muito, o tempo inteiro. Ainda outro dia eu estava falando com o Valtinho, que é um baterista dessa nossa geração, que mora aqui há muitos anos. A gente estava falando sobre isso. Que a gente ia no ponto, porque o ponto é um lugar onde você conseguia trabalho, mas era um ponto de encontro, né, de músicos, de bater papo. Eu ia todo dia. E a gente saía do ponto para tomar uma cerveja ali. O ponto era onde é a sapataria americana, Afonso Pena contra o Pinambás. Tá? Ali. Mas como que era fisicamente? Se você fosse pintar uma imagem... Uma imagem se estendia de uma esquina, porque a gente ficava no passeio, ficava na calçada. Qual que era o horário conversando. de encontro? O horário de encontro, assim, vamos dizer, ele funcionava de 4 às 8, por aí. Às 8 horas já começava a se desfazer, aí cada um ia para o seu lugar, e alguns de nós, eu sempre ia para um bar, qualquer coisa, terminar a conversa ali, mas ali ficava aquele monte de músicos. Tinha épocas que ele fervilhava mais, por exemplo, fim de ano, tinha muito baile de formatura, aí aparecia um músico que não costumava aparecer ali, mas justamente para pegar o trabalho, porque ali era o escritório, entendeu? Os contratantes iam ali e falavam, fulano, quer fazer um baile dia tal, terno azul marinho, gravata borboleta, vai dar tanto em tal lugar, assim. Funcionava assim como funcionou aqui no Rio, na Praça Tiradentes, em frente ao João Caetano também, era isso, a mesma coisa. Os locais de encontro, quer dizer, os horários eram sempre esses, da tarde para o fim da tarde, para o começo da noite. A gente ficava por ali, jogando conversa fora, rindo e eventualmente pegando um trabalho. Elvis, algum caso engraçado que tenha acontecido no Ponto dos Músicos especificamente, alguma coisa? Um caso assim não me vem assim muito à cabeça não, mas posso te dizer uma mania que a gente pegou uma vez, que era uma loucura. A gente pegou a mania de incendiar o jornal da pessoa que estava lendo, quer dizer, a pessoa estava lendo o jornal assim, a gente ficava conversando assim embaixo, aí de repente o cara
ficava aquele fogo. Tinha isso, tinha... Mesmo assim, vocês eram contratados depois. Mesmo assim, a gente era contratado, você vê, né? Havia um bar nesse local? Como? Mas é claro que havia. É claro que havia. Não, mas a gente, no começo, a gente não ficava no bar, a gente ia vender. Quando o ponto que ia ficando de noite, é que a gente ia muito no Bar Comércio, que era ali na Afonso Pena, entre Tupinambás e Curitiba. E a gente ficava ali na calçada mesmo, e eventualmente ia, tomava um refrigerante, uma coisa. Aí na hora mesmo, assim, a hora de começar a beber, porque eu sou daquela turma que não gosta de beber com sol, né? Com sol, assim, só depois que escurece é que a gente começava a beber. E quem eram os músicos que frequentavam o ponto? O ponto, deixa eu ver, no ponto assim, de pessoas, o Chiquito Braga eu conheci lá, no ponto. O Aécio Flávio não conheci no ponto, mas ele frequentava. O Aécio, por uma coincidência, ele foi meu colega no colégio municipal, na admissão. Eu conheci ele assim, a gente sentou junto e, por coincidência, os dois eram músicos. Aí, Pascoal Meirelles, o Nivaldo, deixa eu ver se eu conheço, acho que o Nivaldo Ornelas eu conheci no ponto também. No ponto ou no Montanhês, quando ele foi da canja de clarinete. Aí eu é que indiquei o Nivaldo para tocar saxofone tenor, porque eu tocava com o Balona, com o Célio Balona, no conjunto de baile do Balona. E o Balona falou, pô, eu precisava de um cara que tocasse saxofone tenor. E eu tinha um amigo, Dixon, que tocava clarinete e sax tenor, que foi até... Esse Dixon morava na EPI. E o primeiro conjunto de baile que eu tocava era um conjunto que ele era um dos líderes. E foi ele que fez a minha cabeça pro jazz, para ouvir jazz. Foi ele que me apresentou o jazz e tal. Ele gostava muito do Louis Armstrong. Então o Dixon já tinha me dado a dica que o clarinete era mais difícil que o saxofone tenor. Aí então eu deduzi, pô, se o Nivaldo toca saxofone, se ele toca clarinete, ele vai ter facilidade para tocar entendeu? Fica mais fácil. Aí falei com o Balona, tem um cara que toca clarinetes, aí a gente convencer ele a comprar um saxofone tenor e aprender rapidamente. Aprender não, quer dizer, aprender, se adaptar, mas a técnica é mais fácil do que o clarinete. E aí o Nivaldo eu conheci no Montanhês, dando canja de clarinete, descobrimos que a gente conversando depois, tomando a cerveja, que a gente tinha um gosto musical muito parecido, muito mesmo, a formação, assim, os gostos. Aí indiquei o Nivaldo para o Balona e ele tocou. Então, além do Nivaldo, deixa eu ver, quem mais eu conheci no Ponto dos Músicos? O Marilton, não. O Marilton, o Marcinho e o Milton Nascimento foi tudo desse departamento. Foi por causa do Marilton, que é o mais velho que eu conheci na TV Itacolomi, e ele me levou na casa dele, aí eu conheci o Marcinho, depois conheci o Bituca. Mas conheci, deixa eu ver, dessa geração que veio para o Rio, eu já falei, o Pascoal, o Nivaldo eu conheci, não sei se foi no Ponto, o Chiquito Braga, que está aqui no Rio há muitos anos, também foi no Ponto. Assim, não me ocorre ninguém assim que vocês conheçam. Fala um pouquinho mais desse primeiro contato com o Marilton, conta um pouquinho como foi. O Marilton é o seguinte, o Balona, a época que eu tocava no Conjunto do Balona, o Conjunto do Balona era muito popular lá em Belo Horizonte, assim, em bailes e tudo. E aí o Balona pegou, aí a gente passou a fazer um programa todo domingo na TV Itacolomi, todo domingo. Levava convidados, tal. O programa era do Balona com grupo e tal, recebia convidados. Para quem não conhece o Balona, queria que você contasse um pouquinho o que era, como era esse programa, quem era o Balona, porque para quem é fora de... Claro. O Célio Balona, ele é um músico muito talentoso, intuitivo até, onde não conhece teoria musical, mas tem um ouvido fabuloso, toca vários instrumentos, mas ele é especializado em teclado, né, e vibrafone, essa família aí. Mas toca uma flauta, canta bem e tudo. E o Balona, ele começou tocando acordeon, surgiu muito cedo, tocou com o Delê, com o Castilho, eu também toquei até com dois. Mas o Balona logo, ele, pelo bom gosto, pelo ouvido, pela grande musicalidade, ele logo ele foi chamado
para tocar numa boate Holiday lá, aí ele passou para o vibrafone, que era um instrumento, porque o acordeon teve uma época que ele ficou meio estigmatizado, né, como um instrumento cafona, por causa de música nordestina e tudo. Então eles formaram um grupo refinado, que era o Rui Carneiro de piano, o Balona de vibrafone, o Paulo Inhorta, irmão do Toninho, mais velho, que já morreu há pouco tempo, de contrabaixo e tal. Fizeram um grupo muito chique e tal, e o Balona foi se destacando. Então o Balona, mais tarde, ele sentiu que ele podia fazer o grupo dele, de baile, e esse grupo fazia muito sucesso. A gente tocava no iate todo domingo, sabe? Tocava nos acontecimentos no Automóvel Clube. Então o Balona era um cara de um certo poder, assim, com o High Society de Belo Horizonte. E muito comunicativo, uma pessoa que é muito comunicativa, muito desinibido, desembaraçado, enfim, com as qualidades de um comunicador, né? Então ele fazia esse programa aos domingos. E com isso, e esse tal bando dos Cariúnas que eu toquei, que essa orquestra infantil, também fazia um programa na Itacolomi, isso antes do Balona. Isso é para dizer que aí eu comecei a fazer amizade dentro da própria TV Itacolomi, que ficava ali no edifício Caiaca, então eu às vezes ia lá só para ver as pessoas, frequentava a TV. E nessa eu conheci o Marilto, que participava de um programa aos sábados lá, agora não estou me lembrando qual, mas aí ele me chamou a atenção, eu falei, pô, esse cara é musical, toca violão bem e tal, e a gente fazia esse programa do Balona, não sei por que um dia eu cruzei com o Marilto, aí a gente tem mais ou menos a mesma idade, tudo, aí eu gostei da musicalidade dele, ele gostou da minha, e a gente foi ficando amigo. Aí passei a frequentar a casa dele no edifício Levi. E ele falou, vamos lá em casa e tal, eram 11 irmãos, né? Vamos lá para você conhecer a minha família. Então eu estava falando até pro Marcinho aqui, que a primeira coisa que me impressionou na casa dele foi o tamanho das panelas. Eu nunca tinha visto aquilo. Isso parece um hotel, né? Aquelas coisas. Eu falei, meu Deus. Então, aí passei a frequentar, aí conheci o Marcinho. E fiquei assim, fomos ficando amigo, todo mundo. Aí, por consequente, o Bituca, né? Por consequência, o Milton, aí formando. Aí eu passei a frequentar muito o edifício Levi também, tá? Conhecia outras pessoas do edifício Levi. Aí, bom, daí aí surgiu a primeira coisa. Quando a gente formou um trio, o Pascoal Meirelles e o Paulinho Horta, que morreu há pouco tempo, irmão do Toninho. E os dois ficaram me incendiando para armar um trio, para a gente fazer um trio. Nessa época era moda, né? Quem quiser tinha que fazer um trio, tinha Tamba Trio, não sei o que. Aí fizemos o Tempo Trio. Fizemos esse Tempo Trio e tal, participamos lá de uns festivais com esse Tempo Trio. Aí o Pacífico Mascarenhas gostou do trio e falou, Elvis, eu vou trazer um cara para ouvir vocês aqui. Que era um mineiro, mas que era diretor musical da Odeon, aqui no Rio, o Milton Miranda, que já morreu também. O Milton era um produtor musical sensibilíssimo e tal, e ele é que essa turma do Bitu, essa turma toda do Clube da Esquina, tudo ele estava ali por trás. Aí o Milton gostou muito do trio e quis contratar o trio para a Odeon. Quer dizer, mas para um selo da Odeon que chamava London, o selo. Era um selo de música instrumental também e tal. E aí eu que escolhi o repertório, mais ou menos, aí eu resolvi gravar uma música do Milton Nascimento e do Márcio Borges, chamada E a Gente Sonhando. E foi a primeira música deles, quer dizer, embora não, que eu estava falando com o Marcinho, foi gravada sem letra, né, porque era instrumental, mas quer dizer, o título já era dele. Mas então, quer dizer, foi a primeira música do Milton que foi gravada numa gravadora profissional, digamos assim, porque ele teve uma música que ele tinha do Tempo de Três Pontas, né, que chamava Barulho de Trem, que ele gravou, mas era uma coisa mais assim restrita, era tipo um disco independente, um precursor do disco independente,
não passou, né, de um círculo pequeno. Então, a primeira música do Milton gravada, cantada, foi Canção do Sal, pela Elis Regina. Mas antes disso, o Tempo Trio já havia gravado na Odeon esse A Gente Sonhando, que era a letra do Marcinho e música do Milton. E continuei amigo do Marilton até hoje e tal. E essa é a primeira oportunidade que você vem para o Rio de Janeiro fazer um trabalho profissional ou você já tinha vindo antes? Não, eu vim fazer esse trabalho e voltei para Belo Horizonte, tá? Posso dizer que foi o primeiro trabalho que eu fiz no Rio de Janeiro. Eu já havia tocado com músicos do Rio em Belo Horizonte, às vezes acompanhava quando ia lá. Mas assim, no Rio de Janeiro, realmente foi essa gravação, foi em 65, no 4º centenário do Rio de Janeiro. E que tipo de portas que abriu nessa época, Elvis, ter gravado? De ter gravado? Olha, abriu assim, quer dizer, não imediatamente, mas o fato de haver esse disco, de ter isso tudo, já, quando eu passei a morar no Rio mesmo, já, quer dizer, facilitou, porque aí eu já conhecia umas pessoas por causa dessa gravação e tudo. E na verdade, eu vim trabalhar no Rio por acidente, assim, foi um acontecimento diferente. Eu já tinha vindo no Rio uma época para... Essa coisa foi muito engraçada, porque eu fui funcionário público do IAPFESP, porque tudo se fundiu no INPS, mas antigamente era tudo separado. Esse conjunto residencial era do IAPI, era dos industriários. Tinha o IAPC dos comerciários, IAPB dos bancários. E o IAPFESP era dos ferroviários e empregados em serviços públicos. E eu trabalhei, era uma autarquia federal. Eu trabalhei lá e uma das vezes que eu vim passear aqui no Rio com o Nivaldo, eu dei uma canja no Bottles Bar, que é aquele famoso reduto ali da bossa nova, da música instrumental. E aí deu a canja, quando eu acabei de dar a canja, veio falar comigo o Carlos Lira, que por sinal foi com quem eu toquei ontem em São Paulo. Mas você vê como é que o mundo dá a volta, né? Ele falou, eu gostei e tal, eu queria te convidar, você não quer fazer parte, tocar numa musical que eu tô armando aí e tal, gostei. Aí eu falei, não posso, que é que eu sou funcionário público lá em Belo Horizonte, eu não posso ficar muito tempo fora. Mas eu sabia que mais tarde eu mesmo ia sair, né, porque eu tive que optar uma hora. Não topei por causa porque eu tinha que voltar para Belo Horizonte para, né, continuar trabalhando no Instituto. E a tal peça era o Pobre Menina Rica. O tal musical é engraçado isso. E agora, por ironia, de uns anos para cá, eu tenho trabalhado muito com o Carlinhos, até comentei isso com ele. Falei, pô, que engraçado, a gente, né, era para ter trabalhado junto naquela época, não estava escrito. Mas aí eu voltei para Belo Horizonte. Fiquei lá, continuei. Aí depois que eu saí do IAPFESP, teve uma cantora chamada Marisa Angerosa, é uma filha de italianos, muito bonita, que era até amiga do meu tio, a vizinha do meu tio na Floresta. E ela começou, ela estudando de jornalismo, ela começou a fazer parte, assim, a entrar nos festivais que a gente fazia. E como ela cantava muito bem e tudo, ela foi classificada na Grande Chance, que era um programa do Flávio Cavalcante aqui, que revelou o Emílio Santiago, entendeu? Era como tem hoje esse Fama, era uma coisa assim, mas tinha jurados, claro, não com a estrutura de hoje, não com essa tudo que tem hoje, não com esse carnaval também que tem hoje, mas era um programa, né, que revela com eliminatórias, jurados e tudo, e essa Marisa foi classificada. Então ela convidou o Tempo Trio para acompanhá-la na final aqui no Rio. Então a gente se preparou, ensaiou tudo e tal. Quando faltava um dia ou dois, ela recebeu a notícia que não podia, todos tinham que cantar com o mesmo grupo, entendeu?
Aí, puxa vida, foi aquela decepção. Aí, como a gente já estava com o espírito eu já tinha preparado o espírito para vir para o Rio, eu e o Paulinho Horta, eu falei, vamos assim mesmo passear, pronto. O Pascoal já tinha, o pai dele tinha um apartamento aqui pequenininho, em Botafogo, para passar férias, fim de semana. Então, aí viemos assim mesmo. Aí, cara, olha a coincidência, aí à noite eu fui passear no Leme, assim na noite do Leme, me encontrei com Juarez Santana, um organista, sobrinho do Calbi, que eu conheci em Belo Horizonte. Ele foi acompanhando o Calbi, no lugar onde eu estava fazendo baile, no Automóvel Clube, e ele tinha visto eu tocar. Aí eu encontrei com ele assim, ele estava no intervalo, foi tomar um Guaraná, eu estava tomando uma cerveja, não me lembro mais com quem, ali perto do Drink, que era uma casa noturna famosa no Rio, que foi dos irmãos Peixoto, do Calbi, eles eram proprietários do Drink. E o Drink era uma casa que fez muito sucesso na noite. Então o Juarez me viu e falou, Elvis, poxa, o que você está fazendo aqui no Rio? Eu falei, estou passeando. Você não quer me substituir amanhã, não? Aí eu falei, vou te substituo. Aí substituí e tal. Mas aí estava faltando um músico na casa. Aí quando eu acabei, na noite que eu acabei, eles me convidaram para continuar no Drink, revezando com esse Moacir. Aí Acabou o filme. Puxa. Tá. Ok, gravando. Então, voltando à época que você foi convidado a substituir, Aí depois a trabalhar fiquei. com o Moacir no Drink, Isso. Né? A partir daí... Eu passei a revezar com ele. Aí, quer dizer, eu vim ao Rio para passear. Aí aconteceu isso, eu liguei para minha mãe. Aí, nesse meio tempo, o Bituca já morava na Xavier da Silveira. Ele, um amigo dele de Três Pontas, o Kleber, e o Novelli. Tá? Os três dividiam um apartamento ali na Xavier da Silveira. E como o Bituca, nessa época, ele já estava dormindo um pouco ali, ele ficava mais para Laranjeiras, tinha uns... Eu perguntei se eu podia morar ali um tempinho. Aí fiquei morando nesse apartamento. Liguei para minha mãe e falei, manda a roupa que eu vou ficar no Rio. E já de cara fui morar nesse apartamento, onde morava o Bituca, o Novelli e esse Kleber. Aí fiquei no Rio. Bom, daí estou até hoje. Só saí por 2 anos para ir para o México, Los Angeles e tal, e voltei. E voltando um pouquinho lá à época, enfim, a história que envolve os integrantes do Clube da Esquina, né? Uhum. Você participou do primeiro Festival de Música Mineira no Rio de Janeiro? Qual foi a sua participação? A minha participação é isso, foi o seguinte, a gente estava convidado para participar, e tudo. Aliás, a capa desse disco que a gente fez é até a gente no palco desse festival, desse disco. Mas acontece que, por uma coincidência fantástica, a gente estava, na época do Festival Mineiro, a gente ia participar, mas ao mesmo tempo a gente já estava no Rio, quando eles chegaram lá, quando eles chegaram aqui, porque a gente estava gravando o disco no Odeon, na mesma ocasião. Então a gente já tinha viajado, já estava no Rio, já hospedado ali no Rio mesmo, e essa famosa viagem de ônibus da turma do festival, eu não estava. Eu fiquei sabendo quando eles chegaram, daquelas histórias todas que aconteceram na viagem, né, de salvar a pessoa que estava afogando, porres e o cara. Eu me lembro da aflição que a gente ficou, porque essa trupe chegou quase na hora de começar o festival. Não chegava. Ligaram, naquela época, né, ligaram do meio da estrada, dizendo que tiveram problemas e tal, e a gente morrendo de aflição. Aí chegou todo mundo, né? Era Aécio, o Wagner Tiso, e várias formações, e o Tempo Tri participou. Só que a gente já estava no Rio, a gente não fez a famosa viagem. Mas vocês participaram do festival? Participamos, o Tempo Tri participou. E tanto que a capa do disco do Tempo Tri é a gente tocando nesse festival, os três, no Clube da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. E foi isso, participamos sim do Festival Mineiro da Canção no Rio de Janeiro. E aí, seguindo o Tempo Trio e depois, o que acontece? Depois foi aquilo, eu voltei para Belo Horizonte, e voltei para Belo Horizonte. Tem um capítulo muito importante, a gente até
comemorou 40 anos da fundação dessa casa agora no Palácio das Artes, né? Fizemos um show lá. É o seguinte, nessa época, o Antônio Moraes, que era um jornalista de um jornal que tinha saído em Minas, novo, acho que era Correio de Minas, jornal que importou o Gabeira de Juiz de Fora para ser o chefe de redação lá, entendeu? Era um jornal novo, com a equipe toda nova, e o Gabeira foi de Juiz de Fora para comandar lá a redação. Garoto precoce, ele devia ter uns 18, 19 anos, uma coisa assim, sabe? Fantástica. E ele gerou até muita inveja na época, mas tiveram que reconhecer que o camarada era craque, né? E aí tinha um Antônio Moraes que já tinha organizado festivais lá em Minas, mas aí festivais de competição, tá? Todos os 2 anos, o melhor grupo foi o grupo do Aécio Flávio e o nosso grupo, eu ganhava com melhor composição, com melhor música. No ano, foi um festival de jazz, que os jurados foram músicos que foram tocar lá no Automóvel Clube, que era o trio que acompanhava o Jorge Ben, né, e do de Bossa Nova os jurados foi o Tamba Trio, que fez o show. Enquanto os jurados estavam reunidos, o Tamba Trio fez o show. E eu ganhei o troféu de melhor música nesses 2 festivais. E esse Antônio Moraes é que organizou. Aí o Antônio Moraes depois ficou incendiando a gente para fazer... Por que a gente não fazia uma casa tipo Bottles no Rio, assim, onde se tocasse só jazz e bossa nova? Aí incendiou. Aí eu, Nivaldo Ornelas, o Pascoal Meirelles, o Ildeu, que era contrabaixista, ele tocou comigo na época do Balona, mas o Ildeu, ele não se dedicava muito ao instrumento, à música assim, tanto que ele seguiu outra carreira. Hoje ele é até um produtor cultural lá de Belo Horizonte. Nosso amigo. Aí o Ildeu também topou, o Antônio Moraes e um tio do Pascoal, ou seja, nós éramos 6 sócios dessa casa noturna, tá? E contratamos um músico, Figo Seco, que já morreu, que era um músico carioca que morava lá, um craque, tocava trompete, maestro e tudo. E montamos essa casa no Maleta, tá? Montamos a casa, foi uma coisa na época, né, há 40 anos. O Maleta fervilhava e tudo. E essa casa até teve uma carreira mais curta, porque depois o Maleta o ambiente foi ficando mais pesado, e já estava atrapalhando. Então, passamos a casa para frente. Quer dizer, primeiro passamos tudo para o Bolão e depois o Bolão. O Antônio Bolão é o Antônio Moraes. Mas essa casa foi maravilhosa, porque a gente tocava o que a gente queria mesmo. E tinha público, ia muita gente, jornalista e tudo, ia assistir a gente. E era uma casa bonita, de bom gosto. O único que ganhava dinheiro na casa, a verdade, né, que tinha mais cacique do que índio, 6 sócios, né? Então o único que ganhava dinheiro mesmo era o garçom e o músico contratado, porque a gente bebia a nossa comissão. E agora a gente comemorou isso no Palácio das Artes, esses 40 anos, né? Com o Nivaldo, com o Pascoal e eu, que eram os músicos. E o Ildeu participou mais da produção e da ideia. Ele é que vendeu a ideia para o patrocinador. E o Bolão, o Antônio Moraes, que mora no Espírito Santo hoje, foi lá participar. E o Wagner, Tiso e o Toninho Horta participaram. Porque o Wagner teve uma participação no Berimbau, que é outra passagem interessante. Que é o seguinte. Aí, através do Marilton, que a gente fazia um outro programa que eu estava fazendo em Tatu Colomia, mas aí já não era mais o do Balona. Participou desse programa um grupo chamado Evoluçamba, tá? Que era o Marilton, que cantava e tocando violão, o Bituca, cantando e tocando contrabaixo, o Wagner Tiso cantando e tocando piano, o Marcelinho no vocal e um baterista. Esses dois não seguiram na carreira musical, esse Marcelinho no vocal e o baterista, que não me ocorre o nome agora, também não seguiu. Aí eu gostei do grupo.
e propus na casa que eles passassem a abrir a nossa apresentação, que se apresentassem lá também. Quer dizer, aí na época, deixa eu ver se eu já... Não, rapaz, eu não sei se eu estou fazendo... acho que foi nessa época que eu conheci assim, um pouco mais o Marilton, melhor um pouco, ou eu já... Eu sei que foi, para eles foi importantíssimo isso, entendeu? Para eles foi importantíssimo. Eu não sei se eu já conhecia o Milton e o Marilton com certeza eu conhecia, ou se eu já conhecia o Milton da casa do Marilton, assim, mas enfim, eles passaram também a trabalhar no Berimbau. E era um grupo vocal bom, Evoluçamba. Enfim, foi outra passagem que eu acho importante, assim, né, da minha relação com alguns elementos do Clube da Esquina. Quanto ao Clube da Esquina, propriamente dito, quer dizer, eu não participei, tanto até que o meu conhecimento com o Marcinho, com o Marilton e com o Bituca é anterior ao Clube da Esquina propriamente dito, que passou a existir mais quando eles saíram do Edifício Levi e foram para Santa Teresa. Aí sim. Mas aí eu já conheci o Lô, né? Conheci o Ié, conheci o Lô. O Beto não. O Beto eu só vim conhecer quando eu voltei dos Estados Unidos. Aí. Aliás, foi nesse período que eu estive no México que gravou-se o disco Clube da Esquina, que o Clube da Esquina se tornou. Tanto que a minha foto que tem no encarte é uma foto de carteira de identidade que minha mãe deu para eles, porque eu estava morando fora, não tinha foto nenhuma minha. Tem até uma foto da minha mãe também, né, nesse encarte famoso. E a minha foto que está lá é um 3x4 de documento mesmo. Então, quando o Clube da Esquina realmente aconteceu, eu já nem estava mais. O Beto, por exemplo, eu só vim conhecer depois. Quer dizer, a minha relação com o Clube da Esquina é musical e afetiva com alguns dos fundadores, vamos dizer assim, mas eu não participei, até porque era uma coisa mais de cantor e compositor. E nessa época eu componho e tudo, mas não me dedicava mais à composição instrumental e tal, e não era cantor, como não sou. Às vezes eu me atrevo a fazer uns corinhos e tal, mas, entendeu? Então era mais isso, a relação era mais essa. Qual foi a sua impressão quando você ouviu o disco e viu a capa pela primeira vez? Você se lembra? Do Clube da Esquina? Do Clube da Esquina, o disco me lembro. 1972. Eu ouvi na casa do Novelli, porque quando eu cheguei dos Estados Unidos eu fiquei hospedado uns dias na casa do Novelli. Foi a mais maravilhosa possível, né, de emoção e tudo, foi espetacular. Eu já tinha ouvido um disco anterior a esse, que chegou lá em Los Angeles, onde eu morava, um disco anterior a esse que tinha o Para Lennon e McCartney, que eu me esqueci agora o nome desse disco do Milton. E logo depois saiu o Clube da Esquina, que eu vinha conhecer logo que eu cheguei aqui. E foi um encantamento, claro, né, uma coisa bonita daquela, não tem como dizer outra coisa. Foi a impressão melhor possível. Você acha que esse disco pode ser considerado um movimento? Que, enfim, o Clube da Esquina pode ser considerado um movimento musical? Eu acho que sim, pode sim. Pela estética, né, diferente e tudo que ele tinha, a mistura de tendências, assim, quer dizer, muito afins, mas com as personalidades, realçando ali nessa turma, que é uma geração de ouro, né? Quer dizer, que é uma geração posterior à minha, mas que tanto que deu no que deu, né? Toninho Horta, Beto Guedes, Lô Borges, né? Sem falar no próprio Milton. Porque o Wagner também foi uma coisa parecida com o meu caso. O Wagner também, ele não participou né? Ele tinha uma relação diferente, mais ou menos como a minha. Ele era instrumentista e não era cantor também. Enfim, a impressão foi essa. Eu acho que marcou, sim, marcou, é um marco. Você pode dizer que antes do Clube da Esquina e depois do Clube da Esquina, porque foi uma coisa que
pegou o Brasil mesmo, assim, né, de surpresa, porque é uma coisa de tamanha qualidade e com cara própria, né, né, não parecia com nada que estava se fazendo. E trouxe uma qualidade muito grande para o rock, vamos dizer assim, né, porque muito daquilo era rock, e trouxe um refinamento, uma sofisticação, uma mineiridade, vamos dizer, porque tem essa coisa da cultura mineira vamos falar no bom português, de ser boa, craque em harmonia, sabe? Craque em harmonia, assim, de serem refinados, sermos até, né, refinados nesse negócio de harmonia, que é uma coisa que é reconhecida pelos outros músicos brasileiros, entendeu? Então o Clube da Esquina tem essa marca de ter sido um disco divisor de águas, para mim entendeu? Injetou sangue bom e novo, né, na música daquela época. E você tocou com o Milton? Toquei. Eu toquei com o Milton assim, você quer ver as circunstâncias. Quando eu não parei de tocar com Balona, esse o deu, ele falou, Elzo, por que você não arma um conjunto? Porque eu tenho lugar para a gente tocar no DCE, no Iate. Aí armamos um grupo, que era o Ildeu de contrabaixo, eu tocava o piano, o Pascoal era o baterista, e tinha mais não me lembro, do guitarra, e eu convidei o Milton para ser o crooner, e ele foi o crooner desse meu grupo, que tocamos no Iate e tocamos no DCE, a gente tocava, Hora Dançante no Iate e no DCE. E eu chamei o Milton para ser o crooner, ele topou, fez um tempo, durante o tempo, mas aí ele viajou para São Paulo para fazer não sei o quê e lá ficou. Porque ele começou a participar de movimentos lá e não voltou mais para o conjunto. Aí eu botei outra pessoa no lugar. Quer dizer, foi bom você perguntar, que tem mais essa ligação com o Milton também. Assim, quer dizer, e essa do conjunto já veio depois mesmo dessa história do berimbau e tudo, entendeu? Aí, porque o berimbau acabou, porque é o tal negócio, a gente era idealista e tudo fazendo, mas a gente precisava sobreviver, ganhar dinheiro, e uma das maneiras era tocar para dançar em clube, em casa noturna, como até hoje, né, é para quase todo mundo. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência no México. No México. Você foi para lá? Como é que você chegou? O México foi o seguinte, eu fui convidado, quando eu tocava ali no Leme, porque aí eu já estava tocando em outro lugar, chamava Pub. A gente falava, pub, né, mas chamava Pub, que era um barzinho pequenininho, tinha ali no Leme, que uma das donas era a Valesca, uma cantora da Fossa, não sei o quê. E o namorado dela, que era um médico, mas gostava de música, armou essa casinha para ela cantar. Mas aí começamos a frequentar ali e tal, frequentar esse lugar. Eu ia muito lá, depois uma época eu toquei lá e era muito frequentada por pessoal assim da música. O Sérgio Bittencourt ia lá toda noite, aquele pessoal do Flávio Cavalcante. O Sérgio Bittencourt até botou o apelido, ele falava sempre, citava o PUB, falava que era a Pontífice Universidade da Boemia, o PUB significava isso, não sei o quê. E esse PUB era assim, na esquina, ali no Leme, onde morava o Guto Graça Mello, e no próprio Leme tinha o Bar Manifesto. Ele passou a se chamar Manifesto por causa do Grupo Manifesto, aquele do Guarabira, que ganhou, tirou o primeiro lugar e a Travessia tirou o segundo. Do Milton, o primeiro lugar, né? Sob muitos protestos, aliás, na época, assim, a Margarida, né? Apareceu a Margarida do Grupo Manifesto, tirou o primeiro lugar, né? E o Travessia tirou o segundo. E esse Grupo Manifesto faziam partes, entre outros, o Fernando Leporassi, o Guto Graça Mello e a Mauri Tristão. Aí quando eles resolveram sair do manifesto e armar um grupo vocal instrumental.
Aí me chamaram para... Eles me viam tocar ali no pub e tudo, era tudo dali do Leme. Aí me chamaram para fazer parte desse grupo. E aí montamos esse grupo que era o Guto Graça Mello, o Amaury Tristão, os cantores, né? O Fernando Leporassi, que tocava baixo também, aprendeu a tocar o baixo, porque o grupo tinha que ser vocal instrumental, não podia se dar ao luxo de só cantar. Alguns deles tinham que tocar instrumento para compor, né? Para não virar uma coisa enorme, inviável. Então o Guto tocava a guitarra, o Tristão tocava uma percussão e cantava, todos cantavam. Tinha o baterista, que era o Normando, o GG, aliás, na época. Enfim, para encurtar, esse grupo, e tinha uma cantora, a menina Marisa de São Paulo. Esse grupo a gente participou de um festival aqui, festival universitário, defendendo uma música do Tristão com outro cara, e quem ganhou esse festival da TV Tupi, aliás, não era universitário, da TV, foi o Gonzaguinha, com uma música chamada O Trem. E esse grupo, o Luizinho tinha um contrato no México, o Luizinho já tinha um nome lá por causa do Tambatri, então ele recebeu uma proposta para montar um grupo e fazer lá uns shows. E ele tinha muita influência com o empresário mexicano, o Vila Real, e o Vila Real queria um grupo brasileiro também para tocar numa casa noturna lá. Aí o Luizinho indicou a gente, mas a gente teve que tocar para o mexicano ouvir, a gente outro. Aí esse mexicano gostou e contratou a gente para tocar numa casa que chamava El Señorial, que era o tipo de casa assim que tinha, eram 4 ambientes e 8 grupos musicais se revezando nesses 4 ambientes, entendeu? 8 e mais um que tocava só para dançar numa outra, porque aí a gente tocava no El Elefante Rosa, tinha La Perla Negra, e era sempre assim, um grupo mexicano e um grupo no mesmo local, revezando com um grupo internacional. Então tinha gente brasileiro desse Elefante Rosa, tinha um quarteto de chinesas, mulheres tocando no outro lugar, tinha um grupo irlandês tocando no outro, tinha um italiano tocando não sei o que, sempre revezando com um grupo mexicano. Mas aí para essa viagem do México a gente teve 2 modificações. Tinha um rapaz aqui, o Otávio Brandão, que já estudava engenharia e tudo, já tinha um projeto, ele não pôde ir, não quis ir e tal, aí substituímos pelo Luiz Fernando Werneck, e a cantora também não pôde ir, aí a gente já... Aliás, não, ela já tinha entrado, a Cecília Saldanha da Gama, foi cantando com a gente. Enfim, ficamos lá nesse lugar, depois o nosso contrato se expirou com esse negócio, aí a gente pegou um contrato, enfim, ficamos lá um ano no México. Aí o grupo foi se dissolvendo, alguns foram para o lugar, uns voltaram para o Brasil e decidimos aí o Chico Batera, que morava em Los Angeles, foi morar uma época no México e tocou com a gente, aí ele foi tocar com a gente. Aí ele incendiou a gente para ir para Los Angeles, que ele arrumaria trabalho lá e tal. Lugar, ele arrumou até lugar para a gente morar, tudo, tratou tudo antes da gente ir. Quando a gente chegou lá já tinha até, né, lugar alugado. Para a gente tentar fazer um disco lá no selo do Sérgio Mendes. Aí fomos eu, o Guto Graça Mello, o Fernando Leporassi, o Chico Batera, que já morava lá, e a gente fez esse quarteto e tal, chegamos a gravar um demo e tudo, já estava até certo, o grupo ia se chamar Aquamarine e tal, o nome do Chico, mas aí teve uns problemas lá de advogado, enfim, esse negócio do Sérgio Mendes acabou não saindo, que sairia no selo do Sérgio Mendes. E aí, aí o grupo lá se desfez, aí eu fiquei mais um pouco lá trabalhando já, sabe, independentemente, o Chico Batera até me arrumava uns trabalhos. Eu fiquei até que bateu a saudade, assim, eu resolvi voltar. Quer dizer, se eu continuasse lá, provavelmente, né, estaria fazendo outras coisas, mas aí eu falei, não, chega, 2 anos, tá bom. Aí eu voltei
E falando um pouquinho hoje da sua família, né? Você é casado? Eu fui casado até há 3 anos atrás e tudo. Hoje eu sou separado. Tenho 2 filhas e uma neta, que fez 6 anos agora, sábado, dia 20. E as suas filhas seguiram o gosto, a Não, carreira musical? não, elas adoram, gostam, mas a mais nova até uma época ela se mostrou entusiasmada, queria que eu ensinasse para ela e tal, mas na época eu achei que não seria bom eu ser o professor dela, que na época seria mais interessante, por uma série de razões, ser outra pessoa. Mas aí ela é tímida, né? Até hoje ela aí não passou disso. E ela não insistiu muito, enfim. Né? Aí é aquela história, se ela realmente, quando tem de ser a mesma pessoa, né? Se não fosse ela iria à luta sozinha e se virar, porque não era para ser. Então hoje ela está se formando esse ano em desenho industrial, e a mais velha, que nunca se interessou em aprender, mas é musical, são todas musicais. A mais velha já é há algum tempo, ela é professora de português e literatura, ela fez letras na UFRJ, que para minha alegria, né? Até hoje eu falo, na época que ela passou no vestibular, ela ficou muito feliz porque eu escrevi para ela dizendo que é uma coisa que eu tinha inveja, que uma das coisas que eu gostaria de ter feito era esse curso. Então que eu ia me realizar de alguma maneira através dela, né? Que legal. E é bom porque a gente tem essas conversas assim também sobre a nossa língua, que é muito interessante. Hoje ela me ensina muita coisa, né? Bom. Bom. Elvis, e o que você achou dessa entrevista? Eu achei muito boa, achei muito E democrática. Que bom. E a avaliação do projeto do Museu Não, Clube isso da aí Esquina? é espetacular. Isso não tem nada melhor, porque é como a gente estava conversando, o Márcio estava me falando, o interessante é que vem várias pessoas aqui, falam mais ou menos as mesmas coisas, mas cada um com a sua, né, ótica, dentro da sua perspectiva, e sempre cada um acrescenta uma coisa que o outro não, né? E aí forma-se um painel de uma época muito rica. Eu acho isso espetacular e é aquilo mesmo. Se não, todo mundo tem a sua história, né? Que ele estava falando, e muitas vezes essa história vai embora com a pessoa e ninguém registra. Então, poxa vida, e o Brasil é tão carente de memória, né? Que uma coisa dessa só merece aplausos e aplausos. Que ótimo. Alguma coisa que você gostaria de acrescentar do Clube da Esquina que a gente não tenha mencionado? Não, a não ser a minha admiração, né, por eles todos e tudo. E fora da parte musical também, eu sou muito amigo do Fernando Brant, é meu irmão, meu parceiro também, a gente tem uma coisa junta, tem uns projetos e tal. Do Clube da Esquina é isso, quer dizer, deu no que tinha que dar, né? Grandes artistas, né? Grandes músicos, grandes talentos e graças a Deus estão todos aí fazendo música bonita para a gente continuar ouvindo. É isso. Obrigada. Obrigada, muito legal. Muito obrigado.